aí, o artigo 29, fala do concurso de pessoas. 28, 29. Do concurso de pessoas. O artigo diz: quem de qualquer modo concorre para o crime incide nas penas a este cominada na medida de sua culpabilidade. Então, quem de qualquer modo concorre. Então, quem de qualquer modo participa de alguma maneira do crime incide nas penas na medida da sua culpabilidade. Então, cada indivíduo vai ter uma medida de culpabilidade, que significa uma pena maior ou menor. Então, nós temos a possibilidade de mais de uma pessoa estarem envolvida em um fato criminoso. E é isso que nós temos que descobrir agora como funciona. O parágrafo 1º diz que, se a participação for de menor importância, a pena pode ser diminuída de 1/6 a 1/3. E o parágrafo 2º, se algum dos concorrentes quis participar de um crime menos grave, se lhe é aplicada a pena deste. Essa pena será aumentada até a metade, na hipótese de ter sido previsível o resultado mais grave. Bom, depois eu volto para o Código Penal. Concurso de pessoas também é chamado de codelinquência. Com o co é mais de um. Concurso, codelinquência. Então, duas ou mais pessoas, né, que se envolvem na prática de um delito. E nós temos duas possibilidades de chamarmos esses indivíduos que se envolvem na prática de um delito. Ou ele será chamado de autor, ou ele será chamado de partícipe. O autor pode ser autor individual, autor mediato, coautor, quer dizer dois autores do mesmo fato, e autoria colateral, que nós veremos todos esses itens, todas essas espécies de autoria logo em seguida. E a participação pode se dar por instigação ou por colaboração, que muitos chamam de cumplicidade. Cúmplice é aquele que colabora. Mas até o momento guardem dois nomes. Quando nós tratamos de autoria, de concurso de pessoas, nós temos que falar em autoria e participação, que é o que o nosso código determina. Uma outra coisa importante é que nós temos, e nós vimos isso lá no início do semestre, os crimes chamados unissubjetivos e os crimes chamados plurissubjetivos. Alguém aí lembra o que é um crime unissubjetivo e um crime plurissubjetivo? Subjetivo está ligado à pessoa. Sempre falar em subjetivo, pessoa. Direito subjetivo, é o direito que a pessoa tem de exercer a ação ou não. De exercer o seu direito ou não. Então, uno-subjetivo, no penal, é quando o crime, e agora guardem essa palavra, estou grifando ela, quando o crime pode, P-O-D-E, pode ser praticado por uma pessoa. Pode ser praticado por 10, mas ele pode ser praticado por uma pessoa. Por exemplo, homicídio. Uma pessoa pode matar uma outra. Duas pessoas juntas podem matar uma terceira. Furto, a mesma coisa. Então, isso é um crime unissubjetivo. Crime plurissubjetivo. Aqui muda a palavra, agora eu vou ter que tirar o pode. Agora há uma necessidade, uma imposição de que mais de uma pessoa pratique o crime. Não tem como praticar o crime apenas uma pessoa. Exemplo, artigo 288 do Código Penal, nomen iuris é organização criminosa, lá diz que organizarem-se 3 pessoas ou mais para a prática de delitos, né, incide nas penas do crime de organização criminosa. Então, esse é um crime plurissubjetivo, não tem como uma pessoa praticar, tem que ter 3 pessoas ou mais, pluri, mais de um. O artigo 35 da Lei 11.343 de 2006, que é associar-se para traficar, tráfico de entorpecentes, lei de entorpecentes, é um crime plurissubjetivo.
Se é associarem-se o tipo, o verbo, quer dizer o quê? Tem que ter mais de uma pessoa. Uma não pode se associar com ela mesma. Então, vamos adiante. Isso é importante porque nos crimes unissubjetivos eu poderei ter 1, 2, 3, 4 autores. Coautores, partícipes. E lá no plurissubjetivo eu tenho que ter mais de um autor, podendo ter partícipe também, mas eu tenho que ter mais de um autor. Vamos ver as teorias da autoria. Também isso é uma coisa bem, assim, bem teórica, só para nós termos conhecimento. Nós temos a teoria unitária sobre o concurso de pessoas, que ela não faz diferenciação entre autor, partícipe. Todos são autores, não existe a figura do partícipe. E a pena é a mesma para todos. Por exemplo, se eu entreguei o revólver para o fulano ficou 2 dias em casa com o revólver, foi até a casa de um terceiro e matou o terceiro. Quem realizou a conduta matar foi o que recebeu o revólver. O primeiro não executou o verbo matar, a conduta matar. Ele poderia, pela nossa sistemática penal brasileira, ser taxado como partícipe. Ele contribuiu, ele não realizou o verbo. Mas, pela teoria unitária, não interessa. Ele e o que atirou e matou são autores e responderão com a mesma pena. Não há divisão entre autoria e participação, portanto. Teoria extensiva, pessoal. Também não há distinção entre autor e partícipe. Então, qual é a diferença para a unitária? É que o juiz pode aplicar uma diferença de pena. Então eu vou ter sempre autores. Indivíduos, no mesmo exemplo que eu falei para vocês, os dois também serão autores. Porém, o juiz poderá distinguir as penas aplicadas ao sujeito que atirou e ao sujeito que entregou o revólver. A teoria restritiva, ela é do nosso Código Penal. Então, ela diferencia autor de partícipe. Então, a teoria restritiva do concurso de pessoas é a prevista no artigo 29 do Código Penal, e em virtude do parágrafo 1º, se entende que esta é a teoria do Brasil, a restritiva do Código Penal brasileiro. Ela divide, então, em autor, que é o indivíduo que realiza a conduta descrita no tipo penal, matar alguém, o sujeito mata alguém. No furto, subtrair para si ou para outro em coisa alheia a modo, o sujeito subtrai a coisa. Esse é o autor. E também temos a figura do partícipe. O partícipe é aquele que não realiza a conduta descrita no tipo. Ele, de alguma maneira, contribui. Ele entrega o revólver, ele dá o endereço, ele fica cuidando o indivíduo na frente da casa, né? Esse é o partícipe, sendo que esse último exemplo que eu dei pode ser autoria também, nós veremos a seguir. Mas, como regra geral, o partícipe é aquele que não pratica o verbo. Então, se alguém ingressa numa casa para furtar, esse que ingressa e subtrai é autor. O que fica cuidando na frente, para ver se não vai ter movimento, é partícipe. Poderá ter uma situação que os dois são autores? Poderá, nós veremos em seguida isso. Temos uma quarta teoria sobre a coautoria ou codelinquência, que é a teoria do domínio do fato. Essa teoria do domínio do fato, ela é alemã, do penalista Klaus Oxin, e ela surgiu no Brasil com mais força quando da ação penal 470, que é o chamado mensalão, em que o José Dirceu foi condenado. Segundo o que a gente leu na imprensa, e segundo a declaração na imprensa do Klaus Oxin, o que aconteceu foi o seguinte, na ação penal 470, quando o José Dirceu foi condenado. Eu não li o processo, por isso eu disse segundo a imprensa e o próprio Klaus Oxin. O José Dirceu foi condenado por corrupção sem ter pego diretamente nenhum real, sem ter tomado nenhuma atitude de realizar a conduta criminosa prevista no tipo penal
em que eles foram condenados, quadrilha, que agora é organização criminosa, né? Ou peculato, não sei quais os crimes que eles foram condenados, corrupção, enfim. Mas, pela teoria do domínio do fato, segundo consta, o José Dirceu foi condenado por quê, pessoal? Então, se ele não realizou o verbo, por que ele foi condenado como autor? Não poderia ser como partícipe? Né? E se ele não realizou nenhuma conduta, não colaborou em nada, não poderia deixar de ser condenado? Mas, enfim, foi condenado pela teoria do domínio do fato, porque esta teoria estende o conceito de autoria, estende o conceito de autor. Para ela, autor é o sujeito que tem, e aí vem o nome da teoria, o domínio da situação, o domínio do fato. Então, segundo consta, o José Dirceu não teria dito para o fulano pegar dinheiro com o cicrano, não teria orientado o Beltrano, fulano, cicrano a se corromper, mas ele sabia de tudo e tinha condições de fazer cessar, e não fazia. Então, por essa teoria, ele foi considerado autor. O Klaus Oxin, que é o criador dessa teoria, diz que ela foi aplicada erradamente. Não pode condenar alguém pela teoria do domínio do fato se ele não é beneficiado, enfim. Mas isso é o que foi passado pela imprensa. Então, o exemplo eu dei, mas eu não li esse processo. O exemplo é esse. Essa teoria também foi muito aplicada na Argentina. E aí acho que você vai entender melhor o exemplo. Na época da ditadura argentina, os comandantes, os coronéis, generais, jamais pegaram alguém e torturaram. Muito provavelmente, na maioria esmagadora das vezes, esses oficiais jamais mandaram os subalternos torturarem alguém, matar alguém, sequestrar alguém. Mas então, como eles vão ser condenados? Pela teoria do domínio do fato, eles sabiam o que acontecia na Argentina, que era a questão da tortura, do sequestro, etc. E eles tinham condições, em sabendo do que existia, de fazer cessar, e nada de atitude tomar. A ideia que se passa da ação penal 470 em relação ao José Dirceu é esta mesma, apesar do Klaus Oxin não concordar. O José Dirceu sabia tudo o que se passava, poderia fazer cessar e não o fazia. Então, essa é a teoria do domínio do fato. Ela estende o conceito de autor, né, para mais além do que a teoria restritiva do que a nossa. Então, como eu falei, né, autor pela teoria do domínio do fato é os que realizam a conduta, mas também os que têm controle no desenrolar, né, dos fatos, e eles podem decidir sobre a continuação daqueles fatos ou sobre a paralisação daqueles fatos. Eles não atuam diretamente, mas são considerados autores e não partícipes. Mas a nossa teoria no Brasil é a restritiva, autor e partícipe. Mas nada impede, como eu já falei para vocês, de se adotar, em alguns casos, a teoria do domínio do fato, como foi adotada na ação penal 470. Em vista dessa teoria, se nós pegarmos o exemplo do mentor de um crime, aquele que idealiza um crime e não executa, manda outro executar, ou o mandante, aquele que manda executar, na nossa teoria eles são partícipes. Na teoria do domínio do fato, eles são autores. Agora, na realidade, isso não quer dizer nada, pessoal. Porque o partícipe do nosso Código Penal pode ter pena maior que o autor. Não há problema nenhum. No caso do mandante, por exemplo, nós tivemos um crime na Amazônia, não sei se vocês vão lembrar, que fazendeiros mandaram matar a irmã Dorothy, acho que ela era alemã, e ela vivia lá defendendo as causas ambientais. Ficou comprovado que um fazendeiro, ou alguns fazendeiros, mandaram matar. Quem mandou matar, o mandante, pela nossa teoria, é partícipe. E ele teve, ou certamente, eu não vi as penas, mas com certeza, ele terá ou teve uma pena maior que a do executor, porque a ação dele de contribuição é muito grave.
mais grave até do que a do executor, porque a ação dele tem uma motivação por fora, além da morte, né, que é as causas ambientais defendidas lá pela irmã. Então, nesse caso da nossa teoria, neste exemplo, o mandante seria partícipe, poderia ter pena maior do que o executor, não há problema. E na teoria do domínio do fato, esse mesmo mandante seria autor, né, pela teoria. Mas o que interessa na teoria do domínio do fato é essas questões que eu acabei de falar para vocês, da ação penal 470 e dos crimes praticados por militares na Argentina, né, que eles foram considerados autores porque teriam a possibilidade de fazer parar o que acontecia. Eles nunca sujaram as mãos, entre aspas, mas sabiam o que ocorria e poderiam fazer parar. São considerados autores pela teoria do domínio do fato. Até aqui, ok, pessoal? Vocês entenderam que nós temos 4 teorias: teoria unitária, teoria extensiva, teoria restritiva, que é a nossa, do Código Penal, que divide a participação, concurso de pessoas em autoria e participação, e a teoria do domínio do fato, que estende o conceito de autor. Isso, então, nós vimos até agora. Até aqui, tudo tranquilo? Posso ir adiante? No caso das outras 3 teorias, não são aplicadas aqui no Brasil, então? A quarta teoria, que é a do domínio do fato, ela pode ser aplicada no Brasil. Ela foi aplicada na ação penal 470. As outras, as 2 primeiras, não. Porque elas não fazem a diferenciação das penas ali, ou do autor e da autoria. Ok, obrigada. É que o parágrafo primeiro, que a gente vai ler agora, remete a nós termos a teoria restritiva, né? Vamos ler aqui o parágrafo primeiro, que é o assunto que eu vou falar agora. Parágrafo primeiro do 29. Se a participação, então aqui o artigo já está falando, partícipe, a participação, então eu tenho alguém que participa. Não é somente alguém que executa, é alguém que participa. Então, se a participação for de menor importância, a pena pode ser diminuída de 1/6 a 2/3. Isso quer dizer o quê? Esse indivíduo que vai ser o partícipe, ele teve uma participação de menor importância, foi pequena a participação. Por exemplo, ele cede uma arma para alguém matar um terceiro. Só que esse alguém que recebeu a arma vai lá e mata asfixiado. Então, houve uma participação, mas é de menor importância, né? Ele incitou alguém a matar o terceiro. Incitou ao dar a arma, mas o indivíduo não usou a arma, foi lá para matar e matou asfixiado. Poderíamos até pensar numa questão, estudar, discutir a questão se ele deveria ser punido. Aí vai depender de como ele fez a entrega dessa arma. Ele fez a entrega dessa arma e incentivou a matar, pediu para matar, incentivou, ou disse, tá, ok, vai lá e mata. Ou ele entregou sem nenhum comprometimento, sem nenhuma contribuição, sem saber que era para matar alguém. Então, poderia até se pensar nessa discussão, mas na realidade o que nós temos aqui é uma participação de menor importância e ele vai receber uma pena, então, com diminuição de 1/6 a 2/3. Uma outra coisa importante é os crimes complexos. Nós temos o crime de roubo, por exemplo, que é um crime complexo. Por que o crime de roubo é complexo? Porque no artigo 157 do Código Penal está descrito que o indivíduo que subtrair, ou seja, furtar, né, subtrair, com o emprego de violência ou grave ameaça, incorre nas penas lá do artigo 157, que é o crime de roubo. Então, ele é um crime complexo porque eu tenho uma subtração e uma violência ou ameaça. Então, ele tem 2 bens jurídicos em um tipo penal: subtração de um bem, patrimônio, e violência ou grave ameaça, que é a integridade da pessoa. Nesses crimes complexos, como eu tenho
dois bens jurídicos envolvidos em um tipo penal, eu poderei ter dois autores que não realizam a mesma conduta. Exemplo, o A aponta o revólver para o B, que é a vítima, e anuncia o assalto, anuncia o roubo. O C, que está junto com o A, pega o celular, pega a carteira do bolso do B. Então, o A anuncia o crime de roubo, aponta a arma. O B é a vítima e o C é o comparsa do A. Ele pega a carteira e pega o celular. Eu terei duas condutas diferentes. Um está usando da grave ameaça, apontando a arma, e o outro está usando da subtração do patrimônio. Então, a gente pode se questionar, como que eu vou ter autor se eles realizaram condutas diferentes? Ocorre que eles realizaram a conduta que está no tipo penal, que são duas, subtrair com violência ou grave ameaça. Então, cada um realizou uma conduta relativa a um bem jurídico, então os dois são autores. Diferente seria alguém que entregue a faca ou o revólver e espere na esquina. Vai lá e mata fulano. Aí vai lá e mata fulano. Então, tem um autor e um partícipe, nesse caso. É diferente. Não sei se vocês conseguiram entender. No homicídio, eu entrego a faca e o outro esfaqueia. Eu fico a 10 metros, 5 metros, 2 metros só olhando. Eu sou partícipe, porque entreguei a faca, e o que executou o verbo matar é o autor. Então, isso é diferente dos crimes complexos. Nos crimes de concurso necessário, eu dei o exemplo do artigo 288, que é a organização criminosa, associar-se 3 ou mais para a prática de crimes, todos são autores da conduta, todos se reuniram para praticar delitos, todos são autores. Até aqui, ok? Entenderam a questão do autor e do partícipe nos crimes complexos e nos crimes comuns? Bom, eu vou indo. Na participação, já falei para vocês, a pena pode ser mais alta. Não é porque o A é autor e o B é partícipe que a pena do partícipe tem que ser necessariamente mais baixa, não é? No caso do mandante, eu já informei para vocês que provavelmente a pena dele vai ser mais alta do que o executor. Uma outra situação é a participação, a punição do partícipe sem identificar o autor. Digamos que o A ingresse numa casa para subtrair um objeto, o B espere lá na esquina para avisar em caso de movimento. O A é autor, o B é partícipe. O B é preso e o A consegue fugir. E aí, eu vou poder punir o partícipe sem identificar o autor? Posso, não há problema nenhum, desde que se saiba que estava havendo uma subtração na casa e existia alguém dentro daquela casa subtraindo um bem. Eu, fazendo essa prova, eu posso punir somente o partícipe por não identificar o autor. Participação posterior ao crime. O indivíduo, assim, ele, para ser chamado de partícipe, ele tem que contribuir no delito. Então, se eu entrego a faca para alguém matar, se eu entrego o endereço para alguém ir na casa botar fogo, se eu informo o horário que a pessoa não está em casa para um outro ingressar na casa e subtrair objetos. Então, essa é uma participação, ok? Ele tem que contribuir, tem que haver um vínculo de contribuição, né? Tem que haver antes ou durante a execução do crime. Mas e se for posterior esse envolvimento? Normalmente será outro delito. Há exceções. Mas, por exemplo, alguém furta um veículo e me vende. Eu compro o veículo. Eu sou um receptador, eu não sou partícipe de furto. Alguém furta o veículo e outro compra. Esse que comprou é um receptador, porque a participação tem que ser antes ou durante a execução. Mas há possibilidade de funcionar de maneira diferente esta situação.
Se eu encomendar um veículo para que alguém furte ou roube, aí a minha participação foi anterior. Eu encomendei o veículo. Então, eu serei partícipe do delito de furto ou de roubo, dependendo do que for executado pelo autor. Entenderam essa diferenciação? A participação posterior ao crime, normalmente ela incorre em outro delito. Se eu comprar um rádio furtado, eu sou receptador. Agora, se eu encomendei esse rádio, a minha participação é anterior. Aí eu responderei por partícipe no crime de furto. Entendido isso, pessoal? Sim. Tá, ok. A participação inócua, que é aquilo que eu falei para vocês, lá o indivíduo cede a arma e aquele que recebeu a arma vai lá e mata alguém por asfixia. Como eu disse para vocês, nós podemos discutir a possibilidade disso ser a chamada participação inócua e não haver punição. Então, eu entrego a arma para o B vai lá e mata o C por asfixia. Qual foi a minha contribuição para esse delito? Posso dizer que foi zero. Ah, mas eu incentivei, ó, vai lá, tem que matar, toma a arma, mas se não der, mata de outra maneira. Aí eu posso até ter contribuído. Mas se eu entrego a arma para o B vai lá e mata o C asfixiado, eu não contribuí em nada para esse delito. Então, eu poderei, inclusive, não incorrer em nenhum delito, pela chamada participação inócua. Entenderam isso? Da participação inócua? Sim. Então, vamos adiante, se ninguém tem dúvida. A participação por omissão e a conivência são coisas diferentes. Eu sou conivente, né, quando eu contribuo de alguma maneira para praticar um delito. Então, a minha participação se dá por conivência, ou seja, um dia o A vai matar o B e aí eu explico onde o B mora. Aí o A vai lá na casa do B e mata ele. Então, eu sou conivente com essa situação aí. A participação por omissão nós já estudamos, é diferente. Aquele indivíduo que tem o dever legal, né, ou assumiu esse encargo, né, ele se omite na prática de um delito. Por exemplo, o policial viu uma mulher sendo estuprada, ele está armado, poderia, sem colocar a sua vida em risco, poderia intervir na situação, estava armado, enfim, e tem o dever legal. E ele deixa de fazê-lo porque ele não gosta da mulher. Então, ele tem uma participação por omissão e ele vai responder com o partícipe do delito de estupro, neste caso. E o conivente, não, ele tem uma participação porque ele sabe da situação, né? Ele pode contribuir de alguma maneira, mas não por omissão. É diferente, então, a participação por omissão com a conivência. Vamos adiante, então. A participação por omissão. Desculpa, já falei para você da participação por omissão. As espécies de autoria. Nós temos a autoria direta e a autoria imediata. A autoria direta é aquela que o sujeito realiza o verbo, realiza a conduta. Matar alguém. Ele vai lá e mata alguém. Subtrair no furto. Ele vai lá e subtrai. Constranger no estupro. Ele vai lá e constrange. Então, ele é autor direto, né? Ele realiza o verbo exigido no tipo penal para a consumação do fato. Mas há uma possibilidade do indivíduo ser autor direto sem praticar diretamente a conduta, ou participar do resultado. Por exemplo, A e B estão numa loja de cristais, o A, querendo danificar, quebrar os copos de cristais por qualquer motivo, ele empurra o B, e o B cai sobre os copos e quebra, um prejuízo muito grande, crime de dano. O B não é responsável. O A é autor direto, mesmo não tendo praticado a conduta, ele é autor direto, porque ele que deu essa causa, ele que teve a ação física de empurrar o B, né? Então, na realidade, o B é um instrumento
de um crime. O A, que é o autor direto, ele que realizou o verbo danificar, né? Outro exemplo, o A quer ofender a integridade física, lesionar uma mulher que ele não gosta. Então vai passando alguém, está conversando com alguém, a mulher vem passando, ele empurra essa segunda pessoa e os dois caem. O que foi empurrado é a mulher se machuca. É uma lesão corporal dolosa, que o A queria, e quem praticou foi o B. Mas o autor direto é o A, porque ele que empurrou. O B foi apenas um instrumento do crime. Certo? Entenderam isso? Posso ir adiante? Então vamos lá. Autoria imediata. Vimos aí a direta. Agora a autoria imediata. A autoria imediata se dá quando o indivíduo se utiliza de pessoas sem discernimento, por exemplo, um doente mental, para realizar o crime. Então, ele quer envenenar alguém. O A quer envenenar o B. Ele se utiliza de uma pessoa que não tem condições de discernir o que é certo e errado, o que é veneno e o que não é veneno, e se utiliza desta pessoa, desse doente mental, por exemplo, para que coloque veneno na água, lá na comida de quem ele quer matar. E aí esse doente mental, essa pessoa sem discernimento, coloca o veneno e a pessoa, a vítima, come e morre. O autor, na realidade, é o indivíduo que se utilizou desse instrumento, dessa pessoa sem discernimento. Isso nós chamamos de autor imediato. Ele não é autor direto, porque ele não realizou e nem empurrou alguém, não teve a realização do verbo diretamente, mas ele se utilizou de um subterfúgio, de um instrumento, então ele é chamado de autor imediato. Neste caso, desse exemplo que eu dei, não existe concurso de pessoas, não há um liame subjetivo entre o autor imediato e a pessoa sem discernimento. Uma coisa que é importante vocês guardarem é que no concurso de pessoas tem que haver um liame subjetivo. Para dizer que alguém é coautor ou partícipe, ele tem que saber, tem que estar ciente da conduta que está sendo realizada. Então, se João e Pedro vão matar alguém, se os dois, um segura e o outro esfaqueia, os dois são autores do homicídio. Agora, se o João entrega a arma e o Pedro vai lá na esquina e mata, o João, que entregou a arma ao Pedro, a faca, sabia do que ia acontecer. Esse é o liame subjetivo. Se um não sabe do outro, nós não temos participação nem coautoria. Nós temos a chamada autoria incerta, né? E a autoria incerta, ela incide na também chamada autoria colateral, quando não se identifica o causador do resultado. Então, a autoria colateral, que é uma espécie de autoria incerta, ela ela ocorre quando não se identifica o causador do resultado. Por exemplo, está terminando minha bateria, deixa eu botar aqui um caso, só um pouquinho. Uma espécie de autoria incerta, não se identifica o causador do resultado. Exemplo, A e B querem matar alguém. E aí eles vão lá em determinado local, ermo, onde passam poucas pessoas, e um sem saber do outro,
atiram quando passa a vítima. Um está num lado da rua, o outro está no outro lado. A vítima passa pela rua e os dois atiram. Um acerta na perna e o outro acerta no coração. O indivíduo morre, a vítima morre. Um não sabia do outro, não há vínculo subjetivo, então não há coautoria, não há participação. Há dois autores distintos. Porém, como eu vou solucionar esse problema? Não se identifica quem matou. Não teve balística, não foi apreendida a arma, foi jogado no rio. Só se identificou os dois que atiraram. Não se sabe quem acertou o coração, que foi a causa mortis, e quem acertou a perna. Então, a saída para essa situação, que é a chamada autoria colateral, autoria incerta, é punir os dois com tentativa de homicídio. Essa é a saída para este caso. Então, isso é a chamada autoria colateral por autoria incerta. Indo para o final, eu quero ler ali o parágrafo 2º do artigo 29. Quem tem aí pode acompanhar. Se algum dos concorrentes quis participar de crime menos grave, se-lhe é aplicada a pena deste. Essa pena será aumentada até a metade, na hipótese de ter sido previsível o resultado mais grave. Então, repetindo, se algum dos concorrentes quis participar de crime menos grave, se-lhe é aplicada a pena deste. Esta pena será aumentada até a metade, na hipótese de ter sido previsível o resultado mais grave. Exemplo, para vocês entenderem. Uma empregada doméstica, sabendo que a sua patroa, que tem muitas joias, vai viajar. Combina com o namorado que irá deixar a porta aberta do apartamento para ele ingressar e subtrair as joias. E ocorre, ela vai embora, lá pela meia-noite, 1h, 2h, 3h da manhã, o namorado sozinho vai, ingressa no apartamento, subtrai as joias e vai embora. Ok, nós temos aí o que eu falei até agora para vocês, um concurso de pessoas, o autor que realizou a subtração e o partícipe que deixou, facilitou, abriu a porta, etc. Agora eu vou dar outro exemplo. Mesmo exemplo, só que a mulher, a que abriu a porta, que deixou a porta aberta, a empregada, sabe que seu namorado é um reincidente estuprador. E deixa a porta aberta, acreditando que a patroa irá viajar. O indivíduo, lá pelas 3 da madrugada, vai até o apartamento, ingressa, a porta está aberta, como a namorada deixou, e a patroa está em casa. Ouve um barulho, sai, né, com roupas íntimas, e o indivíduo, sendo um quanto mais estuprador, realiza o estupro, né, da patroa, da empregada que deixou a porta aberta. E aí, a empregada queria participar do furto, e agora eu tenho um furto e um estupro. E aí? A solução vem nesse parágrafo 2º, vamos ler de novo. Se algum dos concorrentes quis participar do crime menos grave, se-lhe é aplicada a pena deste. Então, no primeiro exemplo, os dois vão responder por furto, ela como partícipe, a empregada, e o namorado como autor. Nesse segundo exemplo, que tem o estupro, se era previsível que pudesse ocorrer o estupro, por exemplo, ela sabia que o namorado já respondeu por 5, 6 estupros, então havia uma previsão de estupro. Então, mas ela não queria o estupro, ela queria o furto. Então, ela responderá pelo crime de furto como partícipe e também terá sua pena aumentada, conforme diz o final do parágrafo 2º. Essa pena será aumentada até a metade, na hipótese de ter sido previsível o resultado mais grave. Então, ela responde por furto com o aumento da pena de furto até a metade, porque havia previsão que ele estuprasse a mulher, caso a encontrasse em casa. Certo, pessoal? Alguma pergunta, alguma dúvida? Entenderam essa parte final aí? Bom, então, a gente vai encerrar. Eu vou deixar para vocês que, dito que lá na nossa apostila,
Tem diversos exemplos de pessoas que praticam condutas criminosas juntas, e tem lições do Zaffaroni, por exemplo, que ele explica quando uma pessoa que vai roubar um banco, um ingressa e outro fica na frente, é autor, e quando a outra é partícipe, quando as duas são autores. Vou dar esse exemplo mais, depois vocês leiam lá que tem muitos exemplos. No caso do roubo a banco, obviamente, o que ingressar no banco, apontar e buscar o dinheiro, é o autor do crime de roubo. E o que está esperando na frente? Então, o Zaffaroni vem e diz, olha, se o indivíduo que está na frente, num veículo, usar o veículo somente para conforto deles, porque não há nenhum motivo para usar esse veículo a não ser o conforto pessoal, esse indivíduo, o chofer, o motorista, é partícipe. Agora, se há necessidade de uma fuga, que é o normal, né, pessoal, rápida, por causa da polícia, pela chegada de outras pessoas, então tem que ter esse motorista e esse veículo para completar o crime, os dois serão autores. Isso é o que fala, então, o Raul Eugênio Zaffaroni. Certo? Alguma pergunta? Leiam lá os outros exemplos, então podem me mandar mensagens se tiverem dúvidas. Está tudo certo, então, semana que vem prova, vai ser quarta e quinta para fazer a prova. Quinta, meia-noite, encerra. Certo, pessoal? Se não tem mais nada, boa noite. Boa noite, professor. Boa noite. Boa noite. Boa noite.